Diretamente de Osa, aqui é a Mari Moon e este é o podcast Tijolos Amarelos. Aqui a gente conversa com personalidades incríveis para iluminar ainda mais a nossa jornada do autoconhecimento. Você pode encontrar a versão em vídeo dos nossos episódios no youtube.com/marimoon. E hoje a gente vai conversar com a minha amiga pessoal, Naja White, drag queen, emo, bafônica. Muitas palmas. Gente, ela tá muito bafônica, ela está linda, ela está maquiada, ela está até com luvinhas listradas, muito vibes Marimun Store 2004. Marimun Store, quem viveu sabe. Mana, eu amei esse look, maravilhosa. Queria contar que Naja White, minha amiga pessoal, ano passado lançou o single O Emo Está de Volta e no começo do ano lançou o álbum Desabafemos, que representa muito bem essa montanha-russa emocional que a gente tá vivendo na pandemia. E como agora no dia 6 tem a clássica parada do orgulho LGBTQI+, o nosso papo aqui vai ser sobre as nossas experiências dentro desse universo. A Naja /Nilo como homem gay e drag queen e eu como mulher cis bissexual ou pansexual, não sei, muito confusa. Ai, meu Deus. Aliás, acho que a gente podia, inclusive, começar esse papo já tirando à frente essa parte de definição, porque eu já conversei com algumas pessoas sobre esse assunto das letras e as pessoas se perdem muito fácil nas letras, amigo. É muita letra. Gente, eu sou da época que já foi GLS. Eu comecei assim também, gente. Começamos assim, temos essa idade, tá? Então eu vou traduzir pra galera. Todo mundo sabe que L é de lésbicas, G é de gays, B é de bissexuais, T é de trans. Aí costuma complicar um pouquinho no Q. Q, galera, pra quem não sabe, é queer, que são pessoas... que, na verdade, assim, engraçado que em inglês a palavra queer significa estranho e era usado de um jeito meio pejorativo antigamente, mas aí a comunidade acabou fazendo uma coisa maravilhosa que é, tipo, usar um xingamento e transformar num elogio, porque, na verdade, estranho pra mim é elogio, não sei pra vocês. Total, né? E aí vai pra uma definição de que seria o mundo dos não binários, assim, porque o binário seria, né, homem hétero, mulher hétero, isso é binário. Bi vem de dois, né? Tanto que bissexual. Por isso que eu falei que talvez eu seja pan, porque na verdade, se o mundo não é binário, por que eu vou ser bissexual? Não sei, tô aqui questionando, mas também, I don't know. E aí tem I de intersexo, que são pessoas que nasceram biologicamente, né, com características sexuais que não se encaixam em categoria típica de sexo feminino ou masculino, né? E aí o mais é tipo, e aí tem mais um monte de gente aí, né, gente? A gente põe todo mundo junto. Vem, gente, vem com a gente. E antigamente tinha o S, depois eu até pensei, a galera tem o S de simpatizantes que se usava antes, o GLS. Pois é, né? Meio que todo mundo deveria ser simpatizante, mas naquela época parece que quem tinha coragem de ir numa festa gay, na GLS... Ou tinha familiares e apoiava. Tenho até amigos que são, sabe? Teve essa época mesmo. Gente, é muito louco, porque eu, durante muitos anos da minha vida, morei na Consolação, assim, praticamente de frente pra Consolação, e via a parada, que na época era só parada gay no começo, descendo, e era um momento mágico, assim, pra mim. Eu descia e ficava vendo, especialmente as drag queens, que era, tipo, meu momento mágico. Pra mim era, tipo, ai, meu Deus, eu não posso perder as drag queens. Eu lembro de descer e pegar bandeirinha. Tenho guardado até hoje bandeirinha de arco-íris, feita de fitinha colorida, assim, de cetim, gente. Você chegou aí em paradas gays pré-GLSBT? Não, as minhas primeiras paradas, eu tava começando a me assumir. Eu tinha vindo aqui pra São Paulo estudar em 2009 e eu lembro, assim, que eu tinha medo, assim, um pouco de ir, porque eu achava que pudesse ser uma exposição e que a minha família pudesse, sei lá, não entender. Ai, já tá lá na parada gay. Era uma coisa... Um pouco tabu, né? Era meio chocante, assim, pra minha família imaginar que eu pudesse estar lá na Paulista e gritando isso, sei lá, que... Só que é engraçado que eu cheguei lá na primeira com uns amigos da faculdade. Que ano que era, só pra gente contextualizar? Acho que 2010 foi a minha primeira. Em 2009 eu não cheguei aí. E eu lembro que, assim, com todos esses medos e essas histórias da minha cabeça do que seria uma parada, tinha também muito preconceito em torno disso, que é só uma pegação a céu aberto, não tem nada de política, etc. Então também eu tinha, sei lá, tentando entender um pouco o ambiente. Mas eu confesso que quando a Silvete Montilla, que foi quem fez a abertura nesse ano, começou a falar
com um tom poderoso, assim, sobre o quanto era importante a gente estar ali, que todo mundo ali já tinha passado por algo parecido, ou, né, de alguma forma. E aí também a parada começou a explicar, até na própria parada, essa questão das nomenclaturas, as letras. E lá eu aprendi muita coisa. E eu me emocionei muito, assim, nessa primeira, principalmente. Porque eu fiquei assim, gente, existe, sabe aquele meme da menina olhando pra você assim, falei, gente, Olhinhos de existe um, estrela no emoji. é, existe um mundo com pessoas como eu, no qual eu vou ser aceita e tudo mais. E aí eu fui entendendo a importância disso. E é até legal porque a gente, normalmente, antes de se aceitar, de se assumir, né, para as pessoas de se descobrir, a gente tem muita vergonha por causa de tudo que a gente vive, por causa do que era falado, às vezes até na mídia mesmo, né? As pessoas antes não tinham vergonha de falar coisas homofóbicas ou LGBTfóbicas até na televisão, né? E aí lá você entende essa questão do porquê que é a parada do orgulho. Porque você não tem mais vergonha, mas você tem orgulho daquilo que antes foi um motivo talvez de vergonha. E agora, de repente, a sua força é o que você vai. É onde você vai buscar. Acho que a gente, sendo LGBT, né? Parece que a gente tem que buscar uma força muito mais forte para resistir a tudo isso. Até na parte de adolescência, nessa parte do desenvolvimento do nosso caráter, não é? É doido porque você contando a sua história, a minha história é diferente, porque, bom, além, né, de sermos realmente pessoas diferentes, a coisa do universo da infância, né? Eu fui criada num mundo mágico de Maremon. Mas Ah, assim, juro, eu sou muito privilegiada, porque a minha família, ó, tinha meu padrinho super gay assumido. E aí meu tio, que é gay e vivia no mundo do teatro, óbvio, né? Todo mundo que conhece o mundo do teatro sabe que tem de tudo e é muito mais aberto, aceito, sem preconceito. E, sei lá, vizinhas lá da fazenda da minha mãe, um casal lésbico que eram minhas ginecologistas, saca? Então eu fui criada num ambiente onde eu, ainda mais por ser criança, obviamente você quando é criança você é muito protegida pelos pais, você ainda não entende a dura realidade da vida, né? Então, na minha concepção infantil, era, é isso é normal e todo mundo aceita isso naturalmente como eu e como a minha família e as pessoas ao redor, né? O meu negócio de explodir a bolha foi ao entender que as outras pessoas tinham preconceito, que, na verdade, a vida feliz que eu via das pessoas, na verdade, não era exatamente tão feliz assim, todo mundo passava perrengue por ser da comunidade e existia um universo de violência e crises de psicologia, assim, porque, né, se desenvolve desde criança, né, problemas com a família, não sei o quê, esse autoconhecimento. Então, isso, na verdade, foi muito estranho para mim, porque eu olhei e falei, gente, como assim, sabe? E criei uma revolta. Assim que essa ficha caiu, eu fiquei tipo, como assim? E foi antes de eu até entender que eu era bissexual. Foi uma revolta bem ali, acho que até na infância, assim, quando você começa a ver o mundo sem o óculos cor-de-rosa, né? é muito louco, né? Eu nasci numa família de berço evangélico. E isso, na sua fala, eu comecei já até a pensar nessas coisas da infância mesmo. Porque esse momento de desenvolvimento, de quando você tá se entendendo, né? Quem eu sou, do que eu gosto. E a gente nem tá falando, às vezes, a princípio de sexualidade, tá falando de Uhum. tudo, assim, quando a gente tá se definindo mesmo, sabe? E nessa parte da transição da infância para a juventude, né, para essa adolescência, eu acho que é onde mais pega. Porque se você consegue ter essa estrutura, que realmente é um privilégio, e eu sou privilegiado porque meus pais me aceitam, né, me aceitaram e a gente tem uma relação boa. Mas entre tantas outras coisas, eu entendi que eu consegui, acho que, me entender hoje, me aceitar, porque eu busquei forças nessas outras coisas que eu tentei entender. Eu sempre fui uma criança muito questionadora, sabe? De por que isso, por que aquilo, o porquê que isso é de menina e o porquê que isso é de menino. Então, eu tinha 6 anos, eu lembro, assim, minha memória mais antiga, e eu nasci e cresci num berço evangélico. Uma família muito evangélica, cristã evangélica,
E nisso eu já tinha esse entendimento de que tudo que era fora daquilo, homem e mulher, era pecado. Então já tinha uma culpa. Então eu não podia, sabe? Eu já sabia que tinha um erro naquilo ali, que eu não podia me permitir, me descobrir. E quando tinha essas referências, ah, por exemplo, a minha mãe tinha. É engraçado, porque assim, hoje eu até paro pra entender. Falei, nossa, eles aceitavam o nosso cabeleireiro amigo que faleceu, e ele era uma referência de um homem gay adulto que deu certo, que eles gostavam, mas as pessoas não falavam disso, era como se tipo, a gente sabe da vida, mas a gente respeita. Só que quando era pra mim, você não pode fazer isso, você não pode ser assim. Isso não é Hum, coisa de menino. E dava ó, uma podada, Deus, porque vai que você se torna igual o cabeleireiro, né? exatamente, tipo, a gente respeita, mas ele é o nosso cabeleireiro, ele não é nosso filho, Uhum. sabe? E isso pra mim foi criando um grande problema de aceitação, até de autoestima, porque eu ficava pensando, nossa, como que eu vou amar quem eu sou se eu cresci com todo mundo dizendo que isso é errado, que eu sou errado, que essas coisas me tornam. E é triste porque na igreja, no cristianismo, eles usam termos muito horríveis, assim, tipo, você se torna maldito, você se torna sujo Uhum. quando se deita com outro homem. Gente, eu me tornei feliz, completa, realizada, não é? Engole essa. Engole essa, sabe? Todo esse pudor em torno do prazer sexual até mesmo, é tudo Super. muito podado. Então, foi muito difícil, sabe? E aí, eu sabia que eu era diferente, porque eu tinha uma sensibilidade, assim, muito fora do comum também, e o jeitinho mais delicado de queria brincar com boneca, queria brincar, conversar, estar mais entre as meninas. Ao mesmo tempo eu sentia que os meninos já me cortavam, já faziam piadas. Então lidar com esse bullying também foram as coisas que me mostraram que eu era diferente. Ó, você não vai brincar com a gente porque você é assim. Então, acho que assim, as primeiras lembranças foram as mais doloridas. Depois de um tempo, a gente cria alguns mecanismos de defesa, né, pra se sentir incluso, se sentir ali com alguém, Pra muita gente tipo é com a... o humor ou eu vou me agredir antes que eles me agridam, né? São dois clássicos que É, podem, assim, acabar gerando até mais problema do que solução, né? O que que você fez pra conseguir superar esse bullying, essa pressão social? eu bati em todos eles e fui preso. Louca. Maravilhoso. Não, olha, eu juro que eu confesso que eu imaginava muito isso. E eu pensei, às vezes, que eu pudesse me tornar essas pessoas loucas que guardou, 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 surtou, e Uhum. aí perdeu toda a credibilidade pra sempre porque surtou e ninguém vai entender independente das coisas. Mas por sorte, eu sempre também fui nessa de não posso fazer assim, e se eu for por esse lado aí que essa pessoa não vai gostar de mim. Então eu buscava ser humorado, tentava fazer de tudo para gostarem de mim. Inclusive, eu tenho composto muito sobre isso, sobre essa época de ensino médio, falando do quanto eu buscava aprovação, sabe? Tantas vezes eu tentei ser quem não era e nunca achava o meu lugar. Para você fazia isso para você me notar e não sei o quê. E aí foi engraçado porque assim, foi me virando um misto, ao mesmo tempo que dava certo, tipo, tá dando certo, tô me sentindo mais inclusa, tenho mais amigos héteros, talvez os meninos nem estejam me zoando tanto. Sabe, às vezes você ignora que aconteceu algo, que tem algo acontecendo só pra ser aceito. Só que isso vai virando uma bola de neve que depois, quando você se depara com a sua realidade, é, ou você. Ou pra você tá tudo bem viver uma mentira, ou que pra mim não era, então você começa a se falar: meu Deus. Eu tô fazendo coisas que eu não acredito, tô sendo quem eu não sou, Isso é a eu pior tava. coisa que a gente pode fazer. Pior coisa. É ir Pior contra a coisa. nossa essência, a nossa natureza. Cedo ou tarde essa bomba explode, né? Explode, porque quando você não tá feliz, quando você não tá sendo você, de alguma forma ou de outra, quando você tá sozinho, aquilo parece que vem se assombrar, sabe? Tipo, ó, você não tá sendo você, você não tá feliz. E a gente, no fundo, sempre sabe
o que é que tá doendo, né? Só que pra mim eram muitas feridas, uma mistura de perdoei, já não perdoei, e aí de repente alguém me taca outra bolinha na cabeça, aí você fala, poxa, terceiro ano do ensino médio, eu ainda tô passando por isso, cadê minha autoestima? Ou, por que que eu não me imponho? E eu não sabia, porque também, junto com esses valores cristãos, eu também não podia agir violentamente também, Nossa, sabe? eu ouvi muito. Minha mãe durante o tempo foi católica, depois ela virou Hare Krishna, né, quando eu tinha 14 anos. O que, assim, são duas faces de moedas meio parecidas, para não dizer a mesma, né? Mas tinha também um pouco do, ai, sabe, dê outra face, que é uma coisa que eu falo, mano, por que inventaram essa Não! frase? Vamos eliminar do nosso dicionário, pelo amor de Deus, não é assim, sabe? Senão você dá a impressão também de que você meio que tem que aceitar, que você tem que baixar a voz, sabe? Que você não pode retrucar, que você não pode se defender. E você vira meio que uma pessoa que não sabe reagir, né? Pois é, e tipo assim, pra não viver apanhando, pra não viver. Eu acho que eu acabei abaixando a minha cabeça muitas vezes, até mesmo pra educação dos meus pais, que eu já discordava, né? Eu já sabia Uhum. que, eu entendo porque que a minha mãe e o meu pai estão falando pra eu não ser assim, mas eu também não concordo, porque tem alguma outra resposta. Você não E era aí uma, que a gente uma adolescente revoltada. não, eu Nossa, eu até era super. buscava. Eu buscava me ocupar com coisas da igreja e tal, então eu meio que tava sempre fazendo alguma coisa pra. Porque eu sabia que o fato de ser gay ia pesar. Então, se eu Sim. fosse educado, responsável, etc., minha mãe, os meus pais iriam, sabe, ele é tão bom, Vamos evitar o estresse, meio esse pensamento, assim, é. né? Acho que isso ajudou muito a gente não ter tanto. Uhum. Confronto direto, né? É. Mas o que eu ia te falar é que daí entra você também nessa parte, né? Ai. Porque a gente pensa, vamos voltar aí pra 2005, 2006, foi quando eu ganhei meu primeiro computador e foi quando eu entrei para as redes sociais. Eu não sabia o que que era e eu também comecei em 2006 um curso lá na escola técnica da cidade, né, que eu era do interior, em design gráfico. E eu Olha. lembro que uma amiga, a gente já até falou isso no Instagram e tal, né? Mas acho que vale aqui, porque faz parte dessa parte também de aceitação. E uma amiga falou: olha, você tem que seguir essa menina no Fotolog, que ela é estilosíssima. Olha, eu preciso pagar porcentagem pra ela. E aí, tipo, foi ali também que eu abri o olho pra outras coisas. Eu comecei a seguir você, a seguir outras referências, assim, da galerinha que tava na época da internet e que postava textos sobre ser você mesmo, sobre não ter vergonha, sobre. E eu achava aquilo muito doido, porque eu pensava, nossa, eu nunca poderia nem escrever isso, que já vão entender que. Então eu ficava com. Admirava aquele discurso, ficava meio receoso, e aí eu criei o meu fotolog Nilomoon. Ai, que lindeza! Pra, Vontade de pois abortar. é. E inspirado em tudo isso, foi onde eu comecei também a me expressar através da escrita. Então eu Sim. postava uma fotinha com um textinho daquilo, eu escrevi sobre bullying nessa época. A internet é uma coisa, assim, que pra mim é a maior maravilha de todos os tempos, né? Eu obviamente seria a melhor pessoa pra dizer isso, mas é verdade, porque tanto pelo lado de unir pessoas, né, que pensam parecidos, são parecidas, pertencem a uma comunidade. Então você não precisa mais ter pessoas que são parecidas com você fisicamente ao seu redor. Você pode morar numa cidade interior que você vai ter como encontrar, sei lá, pessoas trans como você, sabe? Tipo, pessoas bissexuais como você, meninos gays, meninas lésbicas como você, mesmo se a sua cidade não tiver ninguém ali para dar mãozinha É, para ti, sabe? E a outra coisa é você poder se expressar. Porque até um tempo atrás, né, não tinha muito, né, como. Era tudo muito limitado. No máximo podia escrever no seu diário, que era o que eu fazia. Aí, de repente, seu diário está publicado e aberto ali para todo mundo que quiser ler, e isso gera um desabafo, né? Desabafemos, né? desabafei. Que é realmente muito importante. Qualquer terapia é basicamente um grande desabafo, né? E a necessidade de pôr para fora, e conforme você vai pondo para fora, você vai se entendendo, aí vai tendo, né, a reação das pessoas, os comentários, e isso vai gerando mais entendimento, porque aí o coletivo vai fazendo uma terapia em grupo, né? É uma grande terapia a internet, né, gente? Mas isso é muito verdade, porque
Pensando que, assim, eu tava no interior e meus amigos que já estavam na internet uns 2 anos antes, assim, também, então parecia que eles já estavam, nossa, tinha uma cabeça diferente, porque tinha um mundo lá fora que eu não fazia ideia que existia. E foi Uhum. através também dessa época que eu comecei a sonhar com essa minha vida profissional aqui em São Paulo. Porque eu entendi, eu falei assim, nossa, a minha cidade, o jeito que a minha família me criou, e isso tudo sem desrespeitar e sem desvalorizar esse amor, esse cuidado que os meus pais tiveram. Tipo, eu Sim. amo também a minha cidade, entendo tudo isso, os porquês dos meus pais. Ai, que compreensiva, ela é uma miss. Perfeito. Mas eu acho que assim, isso tudo faz a gente. Acho que a gente tem que buscar isso em algum momento pra perdoar também aquelas coisas que os nossos pais fizeram e parece que marcaram pra sempre. Porque senão se a gente não humanizar os nossos pais e entender que eles têm que ser sempre aquele exemplo, aquelas coisas, a gente tá. Isso é uma imagem errada. Eles erram tanto quanto a gente. E da mesma forma, eu vejo a minha mãe também querendo corrigir algumas coisas que ela já disse em relação a isso. E tipo, vamos fazer de novo, sabe? Porque a vida é agora. Então eu acho que quando a gente perdoa os nossos pais de alguma forma, mesmo que dentro só do nosso coração, porque infelizmente alguns pais não dão mesmo abertura para esse perdão, para esse diálogo com o filho Fato. LGBT, eu acho que o perdão é nosso, sabe? Libera você, para você de odiar ou de se sentir triste quando pensa naquela pessoa e naquela situação, e tenta só perdoar, entender que ela tem aquela limitação. Por mais que assim a gente também tá aqui para dizer que, poxa, galera, vamos evoluir, Sim, 2021 e não é que não tal. estamos querendo, né, cutucar essas pessoas. Exato. Mas assim, você falou uma coisa muito importante. Eu fiz o curso de hipnoterapia no ano passado, né? Gente, hipnoterapia, juro pra vocês, foi muito maravilhoso pra mim. Recomendo. E uma das coisas mais importantes do processo da hipnoterapia é você visualizar as pessoas com quem você tem ali uma coisa mal resolvida e você ter uma conversa com elas, mesmo que seja só dentro do seu coração ou numa outra dimensão aí que não entendemos muito bem, mas que existe, não é mesmo? E aí essa conversa, no que ela se desenrola e você fala tudo que você tem para dizer, mesmo que seja a princípio coisas que sejam meio pesadas, que você fala, nossa, eu nunca falaria realmente isso para a pessoa, a Uhum. necessidade de você pôr para fora tudo isso e dizer e se libertar, e literalmente tem até umas coisas meio da galera falar, e eu te liberto, né? Usa-se muito essa frase até em constelação familiar, não sei o quê. Você libertar a pessoa, você como se fosse uma amarra que você tem com ela, que você solta. E isso é muito libertador e acho que todo mundo da comunidade LGBTQIA+, com certeza tem esse tipo de, né, relação meio mal resolvida com muita gente. Porque é isso, né? É. Sofre-se muito bullying, tem dificuldade, muitas pessoas têm dificuldade com a família, sempre, às vezes os seus pais foram maravilhosos, mas sei lá, seu primo não foi, entendeu? Então, isso que você está falando, nossa, é de uma importância tão grande, tão grande, tão grande. Mas eu acho mesmo, porque, por exemplo, e a gente não sabe o quanto essas coisas mal resolvidas se refletem em outros pontos da nossa vida. Porque, assim, e depois que eu me assumi e me aceitei, então eu só fui eternamente feliz e a vida gay é perfeita? Também não é. A gente tá todo dia em busca, né, dessa felicidade, desse sentido e tudo mais. Então parece que quando você resolve uma questão, logo vem outra pra você entender aquela outra. Super. E quando eu vim pra São Paulo, eu achava que, tipo, resolvi sair da escola, vou me formar em moda, sabe? Agora o interior que me segure que eu consegui subir na vida. Mas eu comecei a reparar que, por causa desses mecanismos de defesa, vamos falar assim, eu acho que eram uns gatilhos até, sabe? Eu acabava sendo muito mais arrogante, soberbo, maldoso com talvez quem tentava também se aproximar e até corrigir algumas coisas da época da escola. Então, eu comecei depois de um tempo, na época que isso estava acontecendo aí e tal, eu achava que estava certo. É o meu momento de me vingar, de dar a volta por cima e eles que aguentem. Quando eu voltei pra entender também que, tipo, da mesma forma que meus pais erraram, da mesma forma, essas pessoas também, esses meninos, né, que também foram criados por pais com uma cabeça pior, por isso que talvez eles replicavam essas piadas pra mim na escola. Então eu comecei também a falar assim, se eu quiser ser uma pessoa melhor, eu vou ter que entender que todo mundo vai ter alguma coisa que é incoerente, que em algum momento não condiz, e que se a pessoa estiver disposta
a melhorar, né, a entender isso, por que que eu não vou ser a possibilidade dela de melhorar, de evoluir? E para muitas dessas pessoas eu era a única referência gay, assim. Galera do interior, porque depois disso também, vamos dizer assim, né, eu sinto, não sei se você, Mari, mas que essa geração, assim, que nasceu talvez em 2010 pra cá, tem se aceitado, se assumido e falado disso mais cedo, com muito mais Uhum. facilidade. Até por culpa da internet. Aquelas. Mas é verdade. Porque falas como a sua, sabe, antes eram muito mais difíceis de ser ouvidas. Você teria que realmente encontrar pessoalmente a pessoa para ter essa conversa, quem sabe. E hoje em dia a internet está cheia de conversas como essas e há uma possibilidade realmente muito maior da gente ouvir esse tipo de ideia, desse questionamento todo. E aí fica mais fácil, né, de você já partir daí, né? A criança hoje em dia entra no YouTube, já tem tudo muito mastigado, todas as discussões já estão sendo feitas e a gente está realmente numa fase de se reprogramar como coletivo, né? A gente está olhando para tudo e falando, o que aqui não presta, o que a gente quer manter e o que a gente quer trocar um pouquinho, né? Então, desde o nosso dicionário, que tem ali umas coisas que a gente quer mudar mesmo, há maneiras da gente enxergar a realidade, né? Por isso que eu sinto muito que a gente está vivendo um processo de transição, evolução, um amadurecimento coletivo muito bom e toda vez que tem alguma dessas datas LGBTQIA+, eu sempre tento olhar pelo lado positivo. Eu sei que a gente traz, sempre vai ter gente trazendo, né, os dados que são bem pesados, né, e tristes, mas como já tem bastante gente trazendo esses dados, eu tento olhar para trás e pensar, pô, olha tudo que a gente já passou, né, como comunidade e o tanto que a gente hoje já tem de avanço também, por outro lado, né? Sim, eu acho importante a gente reconhecer mesmo, porque eu acho que é reconhecendo esses espaços que estão sendo abertos que a gente vai fazer com que esses espaços aumentem, com Uhum. que esses espaços, ou com o que é dito nesses espaços, ecoem. Um grande exemplo é a arte drag, né? Se alguém em 2008, 2009 não tivesse dado ali crédito para essa ideia da RuPaul, de fazer um reality, acho que a gente ainda ia ter muita gente, inclusive eu tinha outra ideia sobre o que era a arte drag. E tinha vários preconceitos em torno disso também. E como foi botado na TV, na internet, e todo mundo começou a falar, você começa a abrir a sua cabeça e questiona, que legal, drag pode fazer isso, drag pode ser isso, né? Drag não tem a ver com orientação de gênero, não tem a ver com... A arte, a cultura. É uma questão de arte mesmo, mas que está muito assimilada ao público LGBT, né? Por isso que eu digo, a gente tem que quebrar bolhas, a gente tem que falar, a gente tem que compartilhar. Eu acho que é no compartilhar que as pessoas que estão muito distantes da gente, da nossa realidade, até de entendimento, parece que em algum ponto faz assim, pim, vira um botão e a pessoa... tem razão aqui, essa Marimun tem razão aqui nesse negócio que ela falou. E é isso, né? Quem quiser, quem se abrir, vai evoluir junto, né? Total, e acho que existem algumas grandes mídias, né, que eu sempre observo e eu falo, nossa, gente, eles ainda estão colocando o personagem gay estereotipado desse jeito, feito normalmente por um ator hétero, sabe? Ai, sabe, esse tipo de coisa, sabe? Ai, ainda pela primeira vez eu tô falando, nossa, é o primeiro beijo entre duas mulheres na novela. Eu lembro quando teve isso, eu falei, nossa, gente, mas só agora? Nossa! Não, a MTV deu, ó, no Beija-Sapo há muito tempo. Inclusive eu e Titi também demos, sabe? Tipo, nossa, eu já achei que já era uma normalidade, assim. Porque é aquilo que a gente sempre fala, quando a gente sai da nossa bolha, a gente fala, meu Deus, nossa, tá muito pior do que eu imaginava. Mas é isso, quando o É, negócio começa a se movimentar para fora da nossa bolha, aí a gente começa a ver o negócio mudar. Porque aí você vê, tipo, os pais de família de cidades do interior do Brasil, sabe? Que aí estão começando a realmente sentir uma mudança no seu inconsciente. Que é o que eu falo da gente mudar o inconsciente coletivo, né? Que é tão importante. parece que esse inconsciente coletivo, por mais que seja uma coisa muito devagar, né? Eu acho que é gradativo. Os passos devagares. Devagar. Eu sinto que tem melhorado, né? Você pode ver que quando alguém fala sobre se assumir, e alguém demonstra algum tipo de choque, a galera
Ué, né? Então, até mesmo nesse meio rock, no meu caso, que sou uma drag queen que faz um rock. É, e aí? Então, e eu tô surpresa, porque eles me vendo como uma novidade pra esse cenário, também parece que, assim, quem tem algum preconceito meio que tá fazendo o exercício de abrir um pouco o espaço, ouvir o que eu falo, ouvir a minha música, e a partir disso a pessoa fala, tá tudo bem. É legal, a música é legal, independente se é um cara de peruca que eu não sei o que ele fala, não sei muito bem o que ele gosta, enfim. Porque as pessoas têm isso, né? Eu tava. Uma vez alguém comentou assim numa foto minha no Instagram. Ah, eu ouvi a música e pensei que era um cara. Eu vim aqui ver a foto e fiquei meio. Ah, você está certo, é um cara. Mas Oi, tá já ouviu falar em montado. Pablo Vittar? Que aliás a gente falando aqui, né, quando vem as grandes mídias, né? É isso, né? Tipo, Uhum. a gente vê Pablo Vittar aí dominando o Brasil, né? E o mundo, né, gente? Ai, que Pois é. orgulho! E ela é essa referência, até nesse meio, tipo, roqueiro, hétero, sabe? Os caras já sabem quem é a Sim. Pablo, tem respeito, e vê, tipo, ela é grande, ela é importante. E, tipo, eu acho que a Pablo também ajuda a gente até a quebrar alguns preconceitos de até esse lance da regionalidade das músicas, dos estilos. Você vê a galera de São Paulo cantando um forrozão, se chamando de piranha, de não sei o quê. Antes a gente tinha preconceito até com isso, né? E você vê a arte drag também fazendo outras pontes, assim, né? Não, a arte drag é muito incrível, né? Porque você pensa, ela não tem, na verdade, ela não tem regras, né? A regra É. é monte-se, divirta-se, porque você A pode, regra é não ter inclusive, regras. a regra é não ter regras, porque você pode, inclusive, ser uma mulher, eu não sei se muita gente sabe disso, você pode ser uma mulher, aí você é Isso. drag king. E eu venho vendo mais, não sei, na internet, eu tenho a impressão que tem mais nos Estados Unidos, assim, tá? Mas, por exemplo, na RuPaul eu não lembro se teve. Teve alguma Não, teve, drag teve king? um. Não, né? Teve um homem trans nessa última temporada do RuPaul, mas a Adoro. personagem. Ah, não, já me É. inteirando. Eu tô um pouco por fora das últimas Mas temporadas. eu também, eu sou dessa última, eu também tô, mas essa questão aí eu vi, porque foi um participante que se destacou muito. Só que a personagem, a drag, é feminina. E Uhum. assim, tem mesmo esse lance de drag é pra todo mundo, isso é fato. Tem muita mulher cis e mulher trans também fazendo drag. E aí a pessoa tanto pode fazer essa personagem meio que o oposto do que ela se identifica, que nem no Uhum. meu caso, eu sou um homem cis e quero fazer uma drag feminina. Mas também tem muita mulher cis também fazendo personagens femininas. Um Tipo, o exemplo. que maravilha, né? Ah, é o que maravilha era uma drag queen, né, gente? Então. E ela era uma mulher cis. Gente, maravilhosa, inclusive. Eu tenho uma irmã drag também, a Electra White. Ela é uma mulher cis e a personagem também. Tem a Ginger Moon, que participa do Nasce uma Rainha, que é um programa da Netflix. Eu não vou saber dizer vários nomes, mas tem uma cena de mulher cis que faz drag aí, de mulher que faz drag, vamos falar assim, que é muito grande, muito bacana. E foi ótimo, porque assim, quando eu comecei a fazer drag em 2015, até a gente tinha ainda essa ideia também de que, tipo, drag é pra caras gays que querem se vestir, né? Eu também super tinha essa concepção. Senão eu já Pois teria é. assumido que eu era uma drag queen na época do acesso à MTV, porque praticamente era. Inclusive, Pois queria mandar um é. beijo pros meus maquiadores maravilhosos, que eram drag queens incríveis e que faziam aquela doideira em mim, né? Tipo, cabelo verde gigante no VMB, com a sainha de bichinho de pelúcia. Eu tinha cílios em cima, cílios embaixo, glitter pra tudo que era lado. Eu tinha degradê de cores nossa, de todos os tons. Era uma alegria, porque era isso. Por trás das câmeras tinham drag queens cuidando de mim, Tinham que eu drag sempre amei queens. muito. E Isso é é muito isso, legal, né? é muito legal, porque eu sempre tive referências de drag queens minha vida inteira. Eu sempre amei, era um momento sempre mágico. Eu lembro que eu tinha no Mercado Mundo Mix, que era bem nos anos 90, né? E nos anos 90 teve um boom das drag queens. Eu não sei exatamente porquê, mas provavelmente se você jogar na internet e colocar lá Penélope Jean, já deve ter feito um vídeo sobre isso. Um beijo pra Penélope. E eu lembro de ir no Mercado Mundo Mix e ser um momento, assim, mágico. Eu lembro de uma vez que eu tava na fila com uma drag queen e eu fiquei muito tipo, ai meu Deus, olha a roupa dela, olha esse cabelo, olha esse glitter dessa maquiagem.
Ai, esse É muito legal. salto! E eu lembro que elas sempre olhavam pra mim tipo, me tratavam com tanto carinho, assim, sabe? Tipo, era sempre tão gostoso. Eu lembro de ir no carnaval também, ter um momento em que eu e meu pai, a gente ia num lugar específico que tinha as drag queens, e eu ficava, tipo, empurrando meu pai, porque meu pai é muito galã, né? Elas sempre mexiam com ele. E aí eu queria sempre que elas mexessem com o meu pai, porque acho que aconteceu isso uma vez. E aí eu tinha expectativa de que isso acontecesse sempre. Ai, gente, drag queens todas, amo, amo. Aí sabe uma coisa engraçada que eu até lembrei agora? Um amigo meu gay falou que ele demorou muitos anos pra ver um homem gay na vida dele. Que na vida dele, assim, por algum motivo, ele só cresceu dentro do universo heterossexual. E foi só quando ele viu um homem gay na vida dele que ele falou: meninos, ai, poxa, acho que é isso aí, hein? Que Gente, caiu a ficha pra ele. Aí eu fiquei pensando, nossa, em que momento você, por exemplo, viu pela primeira vez um homem gay? Você lembra? pois é, eu acho que a primeira referência talvez seja esse cabeleireiro que já faleceu, que era amigo da família. Mas ninguém falava essa palavra, assim, sabe? Mas você identificava, assim? Ai, sim, na minha cabeça eu ficava, eu acho que eu sou como ele. E ele me tratava com um carinho assim de um tio mais velho, que tipo, Danilinho, sabe, na minha cabeça. Que Porque já fofo. sabia que ele tinha uma criança viada, não é? Sabe? Ai, gente. Ah, eu queria fazer Hum, um parênteses, porque uma uhum, vez eu fui falar alguma coisa sobre a importância, inclusive, de ter mais personagens da comunidade LGBTQIA+, dentro de conteúdos infantis, né? certo. Tanto a Disney, né, que, nossa, demorou, já deram toda a dica, né, de fazer a Elsa, né? E quanto, sei lá, qualquer outro cartoon, porque além de eu ter vivido no incrível mundo mágico de Marimun, passava Sailor Moon, né? Vamos lembrar, que é um desenho animado muito LGBTQIA+, porque tinha desde dos personagens gays e lésbicas até a última temporada eram 3 meninos Sailors que quando se transformavam eram meninas Sailors. Muito E era louco, né? incrível. Tipo, E um deles era o crush da Sailor Moon, gente. Ela tinha um super crush. E era o tipo, o meu Seiya, crush lembra? agora é uma menina. Como que é isso, né? Entendeu? Sabe? Isso abre a cabeça da criança. E aí, o momento em que ela encontrar uma pessoa que é igual aquele personagem, o dicionário abre o dicionário ali, blá, 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 tá, já sei o que é isso, né? Porque às vezes o problema é isso, conforme a gente é criança, a gente vai montando o dicionário. Aí se você demora muito na sua vida para encontrar alguma coisa que não está no dicionário, a primeira reação pode ser um pouco negativa, pode ser de medo, pode ser, né, uma reação estranha. Agora, se você já coloca no dicionário desde cedo, entendeu? Você já resolve esse problema. É, Fica aqui a a dica para gente. vocês que estão criando conteúdos infantis. Mas é, porque a gente não se via, né, assim, nos desenhos. A representação que tinha de gay na TV normalmente era em novela e sempre foi caricato, era sempre a bicha engraçada ou era uma coisa meio vergonhosa. Então, tipo, eu não conseguia me sentir representado. Foi por isso que a internet acho que foi tão importante, para conseguir entender que tinham outras pessoas. E acho que vale dizer assim, até falando de referência, assim, eu lembro de um professor que eu tive nesse curso de design gráfico, que foi quando eu também conheci seu trabalho e tal. E ele era gay, gaysíssimo, assim, era o professor gay da escola, assim, todo mundo, você vai ter aula com ele, que legal, isso aqui. E eu acho que esse contato com ele, essa conversa, assim, entendendo a vida dele, a rotina, ele era casado já, assumido, eu comecei a normalizar na minha cabeça, nossa, existem gays, eles podem ser felizes, eles podem casar, eles podem, sabe? E eles podem ser professores, inteligentes. Eu tinha Sim. uma ideia de que era tudo muito inferior, sabe? É, tanto que eu tinha até problema com esse lance de vir fazer moda em São Paulo, porque eu já achava que, pronto, né? Não virei cabeleireiro, vou virar estilista. Ah, meu Deus, porque só tem essas Sabe? duas opções, sabe? É isso que a gente tá falando. É você, mais do que você até ter uma representação, é você ser te entregue uma representação irreal da Irreal. realidade. Porque o mundo real
não é hétero, não é binário. Essa que é a grande questão. As pessoas são todas criadas, né? Independente de quem você é. Se você vai ser uma mulher hétero ou uma mulher lésbica, quando você é criança, te é apresentado um universo irreal, onde o mundo é hétero. Seja na publicidade, no programa infantil que você está sendo, né, formado, nas historinhas que você ouve nos livrinhos e no suposto mundo que você vê nos filmes, sei lá o quê. E aí você cria uma expectativa errada do que realmente existe, gente. Pelo amor de Deus, o mundo não é assim. Você precisa apresentar a realidade, sabe? Nossa, é isso que me incomoda. E por isso que é tão importante a gente ter publicidades. Aliás, né, teve até uma tentativa, né, de mudar essa lei. Ai, meu Deus do céu, esse governo, desgoverno, né? Que queriam tirar as publicidades, tirar das publicidades personagens, né, porque ninguém é real na publicidade, não sei se vocês sabem. Pessoas da comunidade, então não poderiam representar pessoas da comunidade. Completamente Nossa, sem pé pelo nem amor de Deus, cabeça, gente. gente, que ideia completamente estapafúrdia, meu Deus do céu. A gente precisa cada vez mais ter diversidade, né? E você pode ver que essas discussões, né? Que hoje aqui o nosso tema é especificamente sobre LGBT. Mas se a gente olhar, tem muitos outros assuntos em pauta que estão fazendo as pessoas serem mais felizes de modo geral, né? Lances até com o corpo, sobre racismo, pessoas se empoderando sobre aquilo mesmo, sobre o cabelo, a cor da pele. Então eu acho que a comunidade LGBT... vou colocar mais, ela é QIA+, né? Ela é muito também pioneira nesse sentido de mostrar o quanto a gente tem, às vezes, que lutar para mostrar que existe, para que as pessoas, muito mais do que pensam, vejam isso como o mundo é diverso, como as diferenças estão aí, devem ser respeitadas, e não é nada demais nisso, né? O errado e o bizarro é pensar que antes, assim, que nem eu que cresci nos anos 90... Cresci achando que o certo era todo mundo ser branco, hétero, ter um filho e um emprego num escritório de administração e um carro, sabe? Isso, Que bizarro, sabe? Um menino e uma menina, que são seus filhos. Tem que ter um casal, um né? cachorro e um gato. Nossa, ai, gente. Padrãozinho da realidade. Ah, realidade entre aspas. Naja, conta como que você nasceu. Vamos falar da história da Naja um pouco, porque a Naja é muito única, gente. Não existe, pelo menos que eu saiba, não existe ninguém incrível como Naja, uma drag queen emo, entendeu? É muito específico, maravilhoso. Conta como você nasceu. Amo. Eu nasci em meados de 2014, 2015. O Nilo tava muito, assim, perdido nesse lance dessa cultura, porque eu já era um gay assumido, resolvido, tal, já beijava na boca, horrores, mas eu tinha muitos preconceitos ainda, principalmente em torno acho que desse machismo cultural também, que a gente acresce, pega aquilo, reproduz aquelas frases e nem percebe que aquilo é super ofensivo, machista, enfim. E toda vez que eu olhava pra uma drag, eu tinha uma sensação ambígua, porque eu também olhava, gosto de falar assim, nossa, o que tá acontecendo? É incrível. Mas eu tinha também um outro lado que era receoso, que tinha uma aversão e... ai, não precisa. Ai, precisa ser assim. Ai, tenho medo. Nunca vou namorar uma drag. E eu achava, tipo, na minha cabeça era uma coisa óbvia, né? Que eu não falava, mas que eu pensava isso mesmo. E aí, tipo... a vida me entregou, aqueles algoritmos do Netflix, me indicou RuPaul's Drag Race em 2013, 14 aí. E é engraçado porque realmente não foi nenhum amigo que me falou, eu simplesmente vi, foi o algoritmo. O algoritmo me fez assim. O algoritmo te conhecia melhor que você mesmo. Tipo isso. E aí eu lembro que eu comecei a assistir, maratonar, e eu falei, nossa, a arte drag é uma coisa louca, eu não entendia. E esse lance de... tudo é possível, não existe regras. E até porque também a estética da drag queen que estava sendo apresentada no RuPaul era diferente da estética que eu via nas boates aqui da drag bate-cabelo, que só usava um body e tal. Então lá eu via drag roqueira, eu via drag punk, a drag não sei o quê. Então eu falava, nossa, pode infinitas ser... possibilidades.
E isso me despertou, assim, eu acho que eu tenho que fazer isso. Eu já gostava de brincar com maquiagem, mas eu fazia, tipo, umas maquiagens sociais de boy, assim, né, que a gente fala. E aquilo tava meio confuso esteticamente também, porque ficava meio naquele meio termo, não era uma drag, também não era um menino maquiado, não era, sabe? E aí, por causa das festas que rolavam aqui em São Paulo, trazendo drag queens do RuPaul, eu e mais 2 amigos decidimos montar. Vamos montar? Ai, vamos montar. E foi meio que de brincadeira. Vou colocar uma peruca, vamos ver como que é isso aí, né? E foi. Quando eu vi, eu já tava uns 4 anos já montada. Nunca mais tirou. Sabe, indo pra festas, e meio que, tipo, já tava fazendo jobs e tal. E eu tinha já esse lance de ser uma drag roqueira, por causa das minhas tatuagens, do meu estilo e tal. E já cantava. Mas eu não cantava montada, porque eu cantava desde criança, na igreja, cresci cantando. Em todo esse tempo meu de descoberta aqui em São Paulo, de fazer faculdade, eu meio que tive aquele pensamento, assim, que a gente tem de... isso aqui é bobagem, não vai me fazer dar dinheiro, deixa aqui guardado. Então eu escondia das pessoas até que eu cantava. Eu não era uma coisa que eu falava sempre, tinha um pouco de vergonha, assim. E aí um dia, até falando isso com um amigo, eu acho que eu vou parar de fazer drag, porque não é só, quero me montar, ficar bonita e ficar brincando de boneca comigo mesmo. Isso já não era mais não tava mais me suprindo, assim, na arte em si, não tava fazendo tanto sentido. E tem todo o investimento em volta da drag, o tempo que você fica pra ficar pronta, não sei o que, enfim, né? E aí esse amigo falou, mas você canta, por que você não volta a cantar? Olha o mercado musical com as drags aí fazendo sucesso. E de fato, a Glória, a Pablo, eu olhava assim e falava, nossa, que coragem, pode dar certo, tem público. Então, elas me inspiraram muito. Assim, quando eu vi que elas estavam conquistando esse espaço na mídia, assim, as pessoas já estavam olhando para drag queens como artistas mesmo. E antes eu achava que as pessoas olhavam só como algo da balada lá, tipo, muito daquele público. E hoje não, eu vi que as pessoas de outros públicos querem isso, querem uma drag no seu evento, querem ver o que uma drag tá falando, se ela tem algo diferente ou relevante pra falar. E a gente vê drag em todo lugar, né? Não só na música, enfim. A gente tem a Rita Von Hunt falando de política, de outras coisas. Então você fica, nossa, drag pode estar em todo lugar. Mas voltando pra mim, eu falei pro meu amigo, falei, vou criar essa coragem, não sei, será? Fiquei nessa. E aí foi onde eu realmente parei pra ver se eu fosse fazer música com a Naja, eu queria que tivesse muito sentido, que as pessoas entendessem o que eu tô tentando dizer ali, o que eu tô trazendo ali. E a Naja, essa essência mais moleca, né, essa coisa do emo, do rock, a parede aqui, né, que é meu quarto original, ela é uma coisa muito desse reflexo, é um reflexo dessa época da adolescência, do fotolog, da descoberta, de poder dizer pro mundo eu posso ser quem eu sou. E é um grito de liberdade até no meio drag, porque quando eu tô usando couture, não tô usando um salto como muita gente espera de uma drag, eu também tô dizendo ali, eu posso usar o sapato que eu quiser e sou bonita assim. E eu não tô Afrontosa! Desafiadora! Comecei a buscar essas coisas pra me encontrar força nessa personagem. Pra que a Naja, quem olhasse, entendesse. A Naja é isso, sabe? E aí tudo isso foi se desenvolvendo, e a musicalidade dessa época que eu mais gostava e que embalou, né, essa minha adolescência foi o emo. Foi esse rock dos anos 2000. Então eu falei, é isso, cara, eu vou fazer uma drag, eu vou lançar música, quem quiser vir comigo nessa vibe, vai. E era engraçado porque ainda tava se falando sobre essa volta do emo, eu já peguei ali, fiz o emo tá de volta, sim, a gente que não tá, fiz piada com isso, e tá dando certo, porque querendo ou não, o mercado da música tá trazendo esse pop punk, o emo, as drags estão cada vez mais aí na mídia. Então, assim, de 2 anos pra cá, vou dizer assim, que eu realmente botei a música na boca da Naja, sabe? Coloquei o rock, porque antes de cantar as autorais eu cantava Charlie Brown, CPM, Oasis. Sim, fazia-se muito cover. Parece que depois de tudo isso, de ter abraçado o canto, a minha arte, a arte drag que eu faço agora, parece que ela tem um sentido muito maior, sabe? Não é só, boate, não desmerecendo quem faz isso, quem faz arte pra si.
Toda arte e toda expressão é válida. Mas eu precisava, sabe? E escrever sobre essas coisas, por exemplo, esse lance da adolescência. Ainda vou fazer um álbum falando sobre isso. Porque eu acho que vai ter adolescentes, vão ter adultos que, como eu, que já tem 30 anos ou mais, que passaram por essas coisas e não resolveram. Às vezes nem eu não pensava que voltar para minha adolescência através da Naja fosse me despertar e me mostrar tantas feridas que ainda estavam abertas, sabe? Acaba sendo um processo terapêutico de autoconhecimento, né? Total. Fiquei imaginando muito, assim, o quanto você ter essa experiência, né, de fazer drag te faz olhar para si mesmo com um olhar diferente, né, e profundo ao mesmo tempo. Como é para você? Principalmente nas primeiras montações, eu percebia claramente o quanto as pessoas mudam com você. Se você é uma drag naquele ambiente, ou se você é só um boy desmontado, vestido como qualquer um. E ali também mexe um pouco com o ego, porque você ganha atenção, você tem fotos, você, sabe, você é queridíssima, você é linda, maravilhosa. E mesmo estando. Olha que as primeiras montações, gente, eu era bem feia, tá? Para, Não, é duvido. sério. Não, nossa, era assim. Mas. E eu tava me sentindo maravilhosa. Engraçado porque na época tá todo mundo falando maravilhosa. E você. E aí você chega em casa, você tira tudo aquilo, você olha aquela cara de tartaruga, né? Pós-maquiagem, pós tirar tudo aquilo, não sei o quê. Você fala, e agora? Quem sou eu? Sabe? E rola mesmo esse problema, porque tem muita drag que eu vejo que acaba se escondendo atrás dessa personagem, porque a personagem traz mais realização do que ela conseguir essa realização por ela própria. Aí, tipo, alguém pode até me dizer, mas então você... Por que você tá falando isso? Tá se contradizendo porque você tá fazendo música com a sua drag, por que você não faz de Nilo, né? Mas aí é entender exatamente essa ferramenta que a arte é. Eu sinto que para falar essas coisas que eu estou cantando agora, elas me deixam tão vulnerável, que a Naja acaba sendo mesmo uma proteção, uma máscara que eu vou conseguir cantar sobre essa insegurança aqui, porque é essa imagem que a maioria está vendo, por mais que a maioria saiba que fui eu que compus, parece que a Naja entra como esse escudo, sabe? Mas através disso vem todo esse processo de quem eu sou, sobre o que realmente eu quero cantar, sobre o que realmente, sabe, quem é essa pessoa, o que me faz feliz, né? É muito louco, porque acho que todo mundo que faz arte de alguma forma acaba caindo nesses questionamentos. E são muito importantes pra gente se conhecer mesmo. Isso é muito bonito. É bonito de ver, porque você criando uma maneira de se olhar e ao mesmo tempo se desdobrando, né? Aí você se desdobra, você se encontra de um jeito diferente, né? Quando você faz drag. Realmente é uma arte, é uma cultura, é uma terapia, é um autoconhecimento, é uma maneira de você ser você mesmo de outro jeito. Realmente muito legal, uma coisa que eu admiro demais. E a Naja é realmente muito única, né? Porque ela foi para esse lado emo, que é uma coisa que realmente, assim, você estava falando, pô, o negócio veio forte. A gente tá numa fase muito emotiva. Tá. Nossa, outro dia até perguntei no meu Twitter, falei, e aí, quem é que tá chorando? Com que frequência? E muita gente falando, nossa, amiga, eu choro todos os dias. E acho que também acho que a gente vem de uma geração em que se é mais permitido ser sensível, né? A impressão que eu tenho é que meu pai, até meu avô, especialmente olhando os homens, né? Os homens têm essa cobrança mais até do que as mulheres, de não chorar, de ser firme, sabe? Tipo, não demonstrar as emoções e, sabe, guardar. E parece que o forte é a pessoa que não se emociona, sendo que, na verdade, é uma força você se emocionar, né? Essa coisa de você liberar as emoções, olhar para suas emoções, entender suas emoções e ter essa inteligência emocional, nossa, é muito difícil, na verdade. Isso é muito mais difícil do que ficar segurando. Sim, eu acho que você que me falou uma vez, as emoções são os nossos superpoderes, né? E é verdade, porque quando eu paro para compor, por exemplo, principalmente sobre essas épocas mais delicadas, em que eu tava passando por essas tribulações, essas confusões dentro da minha cabeça mesmo,
e eu volto pra ver quem era eu naquela época, sabe? Nossa, meu Deus, eu nem lembro direito de como eu vivi esse dia. Mas quando você se volta para aquele cenário, aquilo pode te despertar muitas coisas. Mas se você consegue entender, verbalizar aquilo, entender o que machucou, entender os gatilhos, parece que você consegue. É como se você estivesse lendo o seu manual de instruções através desses sentimentos que causam. Então, meio que, isso aqui mexe comigo, porque eu já eu me sinto por menos nessa situação, então é por isso que às vezes me dá essa coisa, eu sou arrogante nesse momento, ou que nem, porque, por isso que, por exemplo, às vezes eu tenho alguns gatilhos que fico nervoso, irritado com algumas coisas muito fácil, aí na hora eu falo, por quê, sabe? E eu sempre tento entender, conectar as coisas pra acabar me identificando essas coisas em mim antes de acontecer, né? Pra gente entender o que de fato faz mal, nos deixa triste, nos afeta, ou aconteceu que a gente não resolveu, pra conseguir ser feliz, pra conseguir realmente libertar isso aí e ter dias mais leves, né? E porque sempre vai ter outra coisa pra gente resolver, né? Você evolui uma coisa, aí você se vê em outro cenário e fala, opa, aqui eu preciso melhorar também. E eu acho que a vida é assim, né? Acho muito louco quem não pensa muito nisso, né? Imagina, tipo, eu sou assim mesmo, vou melhorar. Não, tá tudo ótimo. Eu tô ótima, eu não preciso de mais nada, não. Já tô bem, já superei, ó. Nirvana, já alcancei, obrigada. Né? E na pandemia, o que você tem feito para se sentir um pouco melhor, para lidar com toda a sua emoção caótica? Você tá escrevendo o próximo álbum? Conta Olha, pra eu gente. choro todos os dias. Ai, somos dessa. É engraçado, às vezes eu falo, opa, 10 e pouquinho. Acho que sempre assim, Tá antes das 11 chegando da a manhã. hora. Eita, ó, tá escorrendo. Ai, meu Deus. Depois de ler o jornal, normalmente. Tirando essa parte engraçada de tipo, eu choro todo dia, eu sou emo e tal, tem uma coisa aí que nessa brincadeira toda eu acabei entendendo que era muito importante, que era realmente o botar pra fora, Sim, o desabafar, sabe? desabafemos. O desabafemos. E o nome desabafemos ele é até um nome feio, né? Mas é mesmo pra ser nesse sentido de vamos desabafar, desabafemos. Porque eu percebi o quanto as pessoas tinham muita coisa pra falar. Eu percebi que quando a gente entrou em pandemia, no ano passado, muita gente ficou perdida e confusa com Tem aquilo gente que tá de. até hoje, né, gente? Tem gente que tava indo bem, depois perdeu, voltou. É uma constante montanha-russa, infelizmente. Tá todo mundo assim. Mas eu comecei a ver que talvez me refugiar nessa arte, em buscar esse lance de escrever, eu vou ter que ficar um ano trancado em casa, então eu acho que eu vou ter muito tempo para me olhar no espelho e para entender outras coisas que eu não estava dando tanta atenção antes. E essas coisas vieram muito à tona para mim, principalmente essa questão da adolescência. Eu encontrei uma agenda de 2006 que eu realmente escrevia lá, Que sabe? precious! Pois é, Nossa, cara, eu também tenho escrevia. várias guardadas aqui. É importante porque eu não sabia que em algum momento ela poderia virar um álbum. Aí, ó, tá E, vendo? e, então, assim, me aproveitando o que você tinha perguntado, né? O que eu faço? Eu acho que, assim, além de fazer esse exercício de realmente, cara, ter que olhar pra mim, aproveitar que, de fato, eu tô mais isolado, eu moro sozinho. Então, eu vejo uma ou outra amiga que mora sozinha também, tipo, a cada 15 dias, com os cuidados e tal, também pra não ficar extremamente isolado. Mas com tudo isso, eu tenho muito tempo para olhar para mim. Então eu tenho feito esses exercícios de voltar, de prestar atenção a algumas coisas e tentar melhorar algumas posturas, até mesmo profissional. Não gosto disso, não concordo. Por que eu agi dessa forma? E compor, criar, mergulhar. Então, assim, tem muitas músicas que estão saindo nesse momento. A Naja tá me colocando muito em movimento também, porque até nas coisas simples, assim. Esse último mês, já fazia um tempo que a galera falava, eu queria comprar uma camiseta, eu queria comprar alguma coisinha sua. E só o processo de eu ir lá, criar camiseta, de abrir o pedido pra galera, de já pensar nos adesivos, no bottom que vai de presentinho, tudo isso movimentou aquela energia de tristeza, de água parada, e eu senti que o movimento também pode nos salvar muito nesse momento de pandemia, que a gente ainda não tem
né, resposta de quando de fato vai acabar, né? Então, Lágrimas nesse momento. lágrimas, nossa. Então eu recomendo até isso pra quem estiver ouvindo, gente. Busque um movimento, sabe? O que você nunca fez na sua casa que você tá tendo tempo pra fazer agora e não tá fazendo? Às vezes, desmontar aquele quarto da bagunça, ou aquela caixa de lembranças. Porque é isso. No meu caso, se aplicou muito na música, porque de fato eu lancei o EP e pensei, nossa, é isso, né? Vou me dedicar e tô mergulhada nesse mundo da Naja, da música. Mas tem tanta coisa acontecendo e eu percebi, eu falei, nossa, é o movimento. O movimento tá me tirando, tá me fazendo não focar no que dói. Porque a gente tem esse defeito, assim, a gente, ser humano, não é você. A gente, às vezes, dá muito mais palco pro que dói. E eu sou muito sensível, eu falo isso que eu realmente vejo esse defeito em mim. Se você me chatear com alguma coisa, talvez aquilo eu vou ficar pra sempre lembrando. E ai meu Deus, como doeu. Mas e as outras coisas boas que às vezes a gente esquece no mesmo dia? Sabe, as palavras de carinho que alguém soltou e falou, mas se alguém falou, não, mas seu cabelo tava feio naquele dia, ou não, a Naja, a voz dela aquele dia, parece que você. Então eu também tô entendendo que essa balança da nossa realidade é muito criada na nossa cabeça. Tipo, eu sou feliz através do mundo que eu também entendo aqui, sabe? Tipo, do que o Nilo, do que a Naja, enfim, a pessoa que tá aqui, é o que eu visualizo, o que eu entendo desse mundo. E eu vou colocar e balancear o que eu quero de fato dar valor ou não. Eu vou perder meu tempo com esse sentimento, eu vou perder meu tempo com isso aqui, com essa autossabotagem, ou eu vou dar valor para um Nilo corajoso, sabe? Tipo, esse lance de me expor, de estar na TV, de estar né, tipo, botando a imagem da Naja, e o povo na internet pode falar o que quiser, porque é isso que as pessoas infelizmente fazem com os artistas, né, de não gostei dessa música, não gostei dessa roupa, tudo isso eu poderia também olhar e falar, e eu falei, não, eu vou olhar para esse lado louco, eu sou louca mesmo, eu vou ser corajosa, eu vou rir dessa situação, eu vou cantar sobre isso aqui, e eu tenho certeza que vai ter gente que vai entender esse lado. Porque o resto que precisa melhorar, que a gente sabe, vai ser o tempo, né? Vai ser o tempo, as coisas, enfim. Então, não que, ai, nossa, como ele é resolvido, a vida dele é leve, né? Ela é toda perfeita. Não é, mas são métodos, sabe? E eu acho que aprendi muito isso também com você, com o lance do podcast aqui de autoconhecimento, sabe? Esse lance de buscar mesmo, de perceber, de entender que cada ser humano tá nessa estrada da busca de algo, né? Do que ela quer chegar lá e nesse processo do caminho é onde está a descoberta. Então, eu tenho refletido muito sobre isso, a quarentena, a pandemia me trouxe isso. A pandemia teve muito momento de reflexão. E uma coisa também que eu fiz bastante foi começar a estudar coisas, ler. E até ia te perguntar, porque eu sempre pergunto no final da nossa entrevista. Tem uns 3 livros aí pra indicar pra gente? Eu até anotei, porque falei, gente, eu já li tantos livros assim. Tá louca? Adoro! Super perdida. Era engraçado porque eu tinha uma época que eu tava lendo muito quando eu saía de casa. E dentro de casa, assim, home office, que eu, no meu caso, já trabalho de home office há quase 5 anos. Então eu acabei que realmente tomei uma coisa que eu preciso melhorar. Mas eu sempre gostei muito de ler crônicas e foi um livro que eu me apaixonei, que é o Feliz por Nada, da Marta Medeiros. Eles são várias crônicas juntas de um ano da vida dela lá, de um certo período. É engraçado porque ela até fala do Big Brother, eu acho que ela tá falando das primeiras edições. É engraçado ler hoje e ver também como até era a visão do Big Brother naquela época, sabe? Que mudou muito, né, gente? Muito. E é um livro, assim, que me ajudou muito nessa época também, porque eu sempre me senti muito insatisfeito. Tipo, nossa, eu tenho um emprego. E isso foi até antes quando eu engoli esse livro a primeira vez, foi antes da drag ainda. E eu ficava, eu sou muito infeliz, parece que nada tá bom, eu tenho um emprego, eu tenho um boy, eu olho no espelho, às vezes eu me acho bonito, e mesmo assim depois eu olho e acho que não, e eu nunca tô feliz, e sabe? E quando eu vi esse título, Feliz por Nada, eu falei, nossa, o que ela tem pra dizer? E esse texto dela, Feliz por Nada, fala sobre buscar mesmo essa alegria em nada. Eu estou feliz por nada, são nos pequenos detalhes que já estão aqui.
mas não é algo que me aconteceu especificamente. E eu acho que a gente tem muito desse defeito de, às vezes, condicionar a nossa felicidade, a nossa alegria a algo. Ah, eu vou ser feliz, ou eu serei feliz se eu fizer tantos mil plays no Spotify e eu sou... Super. Eu tô super nesse momento. Ai, meu Deus, eu vou ser feliz quando esse podcast começar a ganhar mais views e patrocinadores. Socorro. Pois é, então, tipo, esse livro foi muito marcante, eu gosto muito e recomendo. Outro que eu gostei muito, que eu também matei muito nessa época, e eu não lembro de tantos, mas me marcou mais um deles, que foi o poema de Álvaro Campos, que é um heterônimo. Ai, meu Deus, que palavra É difícil. heterônimo de Fernando Pessoa. Que é quando o Fernando Pessoa ele tinha dessas, né? Acho que ele era uma Sim, drag amava. versão É escritor. isso, gente. Nossa, maravilhoso. Resumiu super bem. Mas assim, desse livro de Álvaro Campos, tem o A Tabacaria, né? Ou chama Tabacaria mesmo. E é um poema que ele fala muito assim sobre o que eu fiz de mim não era certo, e eu me desfiz, e o jogo que eu joguei não estava certo, lá, lá. Só que, e aí ele termina falando assim, mas eu vou escrever essa história para provar que sou sublime. Isso foi uma coisa que eu trouxe assim da adolescência pra minha vida adulta, esse poema, assim. Eu falei, nossa, eu vou escrever essa história para provar que eu sou... E me deu muita força, assim. É engraçado porque quando você para pra ver os contextos que ele escrevia na época, ele tinha uma cabeça bem maluca, assim, em outras situações acontecendo. Mas foi também um dos livros e poemas que me despertaram para entender isso, que a arte dita ali, feita, exposta, tá ali para ser consumida. Talvez o Fernando Pessoa não faça ideia da interpretação que eu fiz, mas para mim foi uma interpretação poderosa, sabe? Arte é isso, gente. E aí eu fiquei, tipo, apaixonado por isso. E um que eu tô lendo, assim, que eu peguei de uma amiga recentemente, é a biografia da nossa querida Stephanie Germanotta, Lady Gaga. Ai, que maravilhosa. Que é não li ainda. É um bem do comecinho da carreira, que tem uma foto dela daquele poker face. Eu comecei também, não terminei, mas eu quero terminar porque é uma pessoa que eu admiro muito, então me interessa também nesse tipo de leitura, sabe? Eu gosto muito desse tipo de leitura que me faz, talvez, me identificar ou me colocar, tipo, é a realidade, olha, é um sentimento que eu entendo, do que ficção, por exemplo, coisas assim. Apesar que tudo quer dizer algo também, né? Vai da interpretação também. Naja White, onde te encontramos? Aqui, querida! Olha lá. Faça seu jabá. Eu estou, né? Bom, eu estou em todas as redes sociais. Instagram, Naja White. Facebook, Naja White. Tem página, tem perfil também. O YouTube, Naja White também. youtube.com/Naja White. Tô no Twitter como Nilo Bimbate, mas se você digitar Naja White é o nome que tá lá também, então você consegue me achar no Twitter também. E o mais importante, estou em todas as plataformas de música e streaming. Então vocês podem me achar no Spotify, no Deezer, no Apple Music, Amazon Music, no YouTube. Para quem não tem conta em loja de streaming, estou também no Palco MP3, que é de graça, dá para fazer download da música lá. Então, gente, vai me ouvir, vai me seguir, me acompanhar e compartilhar sua história comigo também, né? É tão gostoso essa troca. Sim, super. Inclusive, também queria indicar clipes maravilhosos, divertidíssimos, que estão no YouTube. Confira, exato. Muito legal vê-la. E também deve ter umas apresentações aí perdidas no YouTube, não deve? Tem, eu acabei nesse momento de pandemia participando de alguns festivais online, então tem algumas apresentações, umas coisas, umas entrevistas, bem bacanas também para quem quiser saber de outras coisas. Dando um Naja White, estaremos lá. Então, antes de ir embora, conta pra gente, Naja White, qual é o sentido da vida pra você? Tchau, gente. Um beijo. Fica fugindo da raia, não pode. Vai ter que responder a pergunta, senão não vai embora daqui. Olha, é uma pergunta que eu não sei se tem exatamente uma resposta, mas eu também parei pra pensar muito nisso, porque teve um momento na minha vida que isso foi a maior questão, assim. Qual é o sentido de tudo que eu faço?
os meus esforços de hoje, né, seja meu estudo, seja meu trabalho, seja minha dedicação com qualquer outra coisa que eu faça, pra onde isso vai me levar? O porquê disso? Será que é só um emprego que eu quero? É só fama e sucesso que eu quero? E eu fui achando essas coisas. E eu acho que isso faz parte de buscar o seu sentido. Né? Acho que cada um encontra um sentido para si e cada um, dentro de todas essas coisas e características da sua história, dos seus sonhos, você vai começar a entender, sabe? Ah, esse é o meu sentido. Então, se eu fosse responder agora o que eu penso, qual que é essa resposta para mim, eu entendo que é compartilhar, que é pegar essas histórias, continuar nessa empolgação que eu tô com a Naja White agora, com a drag, com músicas, continuar entregando, porque cada pessoa que eu alcanço e que fala assim, nossa, eu ouvi a sua música no momento que eu tava triste, eu pensei em me matar e eu ouvi a sua música e realmente isso me salvou. Quando eu recebo esse tipo de testemunho, depoimento, eu fico emocionadíssimo e na hora me vem um plim. Esse é o sentido de tudo, sabe? Então eu tô muito nessa vibe inspirada de que pra mim o sentido da minha vida é compartilhar algo com as pessoas que eu entendi ou que eu senti, pra que elas também sintam, desabafem, se entendam, se amem mais, ou simplesmente também só chorem, sabe? Bota pra fora, tira esse peso, vai sair uma música, espero em breve também falando sobre isso, sabe? É muita dor pra gente carregar sozinho, então bota pra fora, e eu sinto que é tipo dar um conforto, sabe? Através da arte, através da música. Mas é claro que a minha vida também não se resume só à arte, né, à drag, então uma coisa vai ligando a outra e a partir disso eu vou buscando outros sentidos também, sabe? Então é muito louco, porque eu acho que essa resposta hoje é essa, mas se você me perguntar daqui uns 5 anos, talvez vai ser diferente, entendeu? Daqui a 5 anos a gente refaz essa entrevista. Isso! Muitas graças, minha amor! Que delícia trocar esse papo todo contigo, minha amiga pessoal maravilhosa Naja White, senhoras e senhores. Marimu! Ô Mari, você vai sair numa música minha, viu? Até sério? Eu falei assim, gente, vou ter que contar, porque se a pessoa, ela me processa, mas é verdade. Imagina. Nessa época de 2006, tem um trechinho de uma música que eu falo muito sobre esse lance de aprovação e não sei o quê, e aí uma pontezinha me levou pra falar assim, a Marimun postou uma foto dizendo que eu posso ser feliz, sendo apenas quem eu sou. Um dia alguém vai me amar assim. E aí vai. Então, tipo, porque vem muito dessa fase, sabe? Olha, tem alguém me dizendo, sabe? Eu posso, eu vou ser feliz. É possível. Essa música mesmo ela volta pro sentimento contrário que também nessa época era pertinente, sabe? Às vezes me olho no espelho e ainda questiono isso. Será que alguém vai me amar assim? E eu paro pra pensar que, tipo assim, tá aí, sabe? É realmente buscar esse sentido, é realmente abraçar essas coisas e tentar ser feliz todo dia, sabe? Eu não pensei mesmo que eu pudesse tá revivendo tudo isso e, sabe, tipo, nossa, o quanto o Fotolog foi tão importante pra minha vida, sabe? Viva a internet! Viva a internet! Então é isso, galera. É isso. A gente tá consumindo tudo ao tempo todo, filtrem o que é bom e vamos ser felizes e evoluir juntos. Que linda! Ela, Miss! Maravilhosa! I love you. Que emocionado. Nossa, e eu então, querida? Toda a maquiagem. Ai, meu amor, muito grata por esse momento. Muito feliz. Eu sempre. Nossas trocas são sempre gostosas. Eu tinha certeza que esse papo ia ser muito bom. E eu que tô feliz pelo espaço aqui aberto. Espero que todo mundo que tenha ouvido esse papo tenha sentido essa coisa gostosa, essa energia boa aqui. E é isso, galera. Vamos ser felizes, vamos se amar cada vez mais e respeitar a diversidade, as diferenças e tudo mais. Se você curtiu esse papo, compartilhe com os amigos. Muito obrigada por ouvir. Espero que essa conversa te ajude na sua jornada.
Eu vou adorar ouvir vocês lá no meu Instagram, @Marimun, então espero vocês lá. Até mais!